Hello, vamos ver o que eu consigo fazer antes de ir pro trabalho. O cabelo tá uma zona, aí eu vou arrumar. Preciso organizar a parte do financeiro da casa, organizar algumas notas fiscais e os gastos futuros. E ainda quero cortar as unhas também e quero lavar o cabelo. Vamos ver o que eu consigo fazer. E eu queria aproveitar para mostrar que recentemente eu comprei 3 livrinhos num evento literário que aconteceu aqui na minha cidade. E são livros em inglês, e é por isso que são especiais, porque foi a primeira vez que eu comprei livros em inglês. Eu nunca tinha comprado. E já tá na hora de eu tentar ler o meu primeiro livro completo em inglês. São clássicos, são 3 clássicos, assim, não são histórias recentes. Esse aqui é bem fininho, pelo que eu li, acho que é a história de um cachorrinho e o seu dono. Eu comprei pra meu irmão, mas também vai ficar pra mim. E os que eu comprei especialmente pra mim são esses 2. As capas são tão lindinhas, tão perfeitas, eu amei. São 2 historinhas clássicas, né? The Blue Castle e The Secret Garden. Eu não tenho certeza, eu acho que esse aqui é canadense, isso mesmo, é canadense, e é do mesmo autor de Anne de Green Gables. Então, eu suponho que deve ter a mesma vibe da história de Anne. E eu achei bonita e achei a capa bonita também. E eu lembro que na hora que eu tava lendo a sinopse lá, eu achei legal. E essa outra historinha também é um clássico. E é literatura inglesa, né? Então eu achei legal porque sem querer eu escolhi um de literatura inglesa. Escolhi um que é canadense e esse aqui é norte-americano, né? Dos Estados Unidos. Então eu achei legal porque ficou um de cada lugar. E aí vai ter as peculiaridades do inglês de cada lugar. Então eu fiquei feliz por essa compra. E, bom, vou planejar aí do momento que eu vou ler. Não sei se eu vou ler agora, mas vou planejar pra ler eles sem estar lendo muitas outras coisas, pra conseguir dar uma atenção especial. Olá, vlog. Geralmente eu tenho uma janela antes de ir pro trabalho. E hoje eu aproveitei pra comprar 2 coisas que eu tava precisando bastante, que eram uma bolsa e uma garrafa de água. Quero compartilhar aqui minhas compras. Consegui fazer tudo em tempo recorde. Em 1 hora, basicamente, eu consegui resolver tudo e me locomover. Comprei essa garrafa de 1 litro. Obviamente não é oficial da marca, mas achei que supre minhas necessidades. Super bonitinha e promete ser térmica. Vamos ver, vou testar se suporta aí pelo menos a temperatura da água de um jeito bom. E a bolsa super lindinha. Fiquei em dúvida entre 2 modelos lá, mas eu gostei desse porque ela é bonita e ao mesmo tempo funcional. Porque tem muitos bolsinhos, todos com zíper. Ela é super espaçosa, mas ao mesmo tempo ela não é gigante a ponto de ser desconfortável de carregar. Então, cumpri com esses 2 objetivos nessa janela de tempo que eu tenho. Mas agora preciso correr pra me arrumar, me organizar para ir trabalhar. Eu ainda tô me adaptando a esse novo emprego, então tinha algumas pendências ainda pra resolver e aí eu não tô conseguindo usar esse gap de tempo que eu tenho pra estudar. Mas é o que eu quero fazer, eu quero usar essa minha janela de tempo pela manhã pra estudar, porque quando eu chego eu já não tô com tanto pique, sabe? Então eu quero tentar pelo menos revisar, mas pela manhã fazer o estudo de qualidade mesmo.
Só que eu não consegui fazer isso hoje porque eu tinha essas coisas. Eu tava precisando, a bolsa que eu tava usando tava incomodando muito no meu ombro, porque é uma bolsa de lado, sabe? Então, incomoda. Agora eu tô feliz, tô satisfeita, acho que valeu a pena. Vai conseguir me dar mais conforto. E agora eu vou me arrumar. E partiu. Amigos, veio aí o dia em que eu tive que escolher entre dormir mais e lavar o cabelo. Podre, meu cabelo tá podre. Eu tô me sentindo podre. Tá todo sujo, grudento. Só que foi o jeito pra conseguir dormir um pouquinho mais hoje. Essa semana ainda não consegui estudar. E isso tá me incomodando. Mas eu vou mudar essa situação. Vou tomar um banho Premium Plus. Porque tá difícil a situação da trabalhadora. Minha gente, o que um banho não faz por uma pessoa, né? Nossa, tava me sentindo podre. Sabe quando você chega do trabalho assim, que você sente que cada centímetro do seu corpo tá podre, de sujo? Eu tava me sentindo assim, mas muito principalmente porque o meu cabelo tava sujo. E enfim, lavei. Não vou finalizar agora. Vou deixar só ele secar assim. Amanhã ele vai estar tenebroso, né? Porque cabelo cacheado, se não finalizar, não forma bem os cachos. Pelo menos o meu não. Porque ele tem uma mistura de texturas. Alguns cachos são mais definidos, outros nem tanto. Então, se eu lavar e só deixar assim secar, eu não vou conseguir sair na rua porque eu vou ter vergonha no meu cabelo. Mas quando eu finalizo, eu acho ele bonito. Mas aí não vai valer a pena finalizar agora, porque eu vou dormir já. E aí eu vou gastar meu creme. E o creme vai ficar todo na fronha do meu travesseiro. Mas bem, esse não era o foco. O que eu queria compartilhar com vocês é que vou tentar retomar minhas leituras. Eu acho que faz uns 4 dias desde a última vez que eu li. Abandonei meus livrinhos, porque foi muita correria. Mas, enfim, quero compartilhar com vocês. Eu tô lendo alguns livros. Inclusive, eu acho que aqui no perfil tem o meu link do Scooby, se você quiser me seguir lá. Não sou booktuber nem nada. Sou só uma pessoa comum que lê livro quando dá tempo. Mas eu acho legal ter a conta no Scooby. E eu uso principalmente como um controle, assim, é um sistema de controle pra mim. Não é um sistema muito de interagir com outras pessoas, é mais de controle, assim, pra eu ter os livros na estante, certinhos, saber quantos eu li no ano, as minhas métricas, quantos dias no ano eu consegui ler. Enfim, eu gosto também de salvar as minhas impressões da leitura, né? Porque você consegue fazer as anotações do progresso da sua leitura e eu gosto depois de retomar e ler o que eu tava pensando quando eu tava lendo. Eu acho divertido. Bem, primeiro eu vou continuar esse livro aqui. E antes que vocês achem que é autoajuda, não é autoajuda. Tudo bem se fosse também, né? A gente lê o que a gente quiser. Mas ele é um livro de psicologia. Basicamente é um livro para leigos. Então, uma psicóloga maravilhosa, inclusive. Quer dizer, eu acho ela maravilhosa pelo que eu tô lendo aqui. Não conheço ela pessoalmente, né? Essa querida aqui é Filipa, ou não sei como pronuncia corretamente, mas Filipa pra mim. Bom, ela é especialista, né? E ela escreve um conteúdo técnico da área de psicologia de forma acessível para quem é leigo, ou seja, para quem não é de psicologia, né? E esse livro, nossa, mudou minha cabeça. Muito maravilhoso. Recomendo a todo ser humano da face da Terra. Incrível, 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 incrível. Esse livro é incrível. Bom, depois eu comento mais sobre alguma coisa, resenha talvez eu faça, mas enfim. Aí falta bem pouquinho. Acho que eu já tô quase em 60% ou mais de 60%. E ele é muito legal, como ele é um livro, assim, de conteúdo, né? Então,
eu tô lendo aos poucos, assim, eu decidi que eu ia ler ele bem aos pouquinhos, sem me cobrar, ler rápido nem nada, porque é um livro conteudista, né? Então não é uma historinha pra você acompanhar, é conteúdo. Então, quando eu leio, sei lá, 3, 4 páginas, às vezes, de um capítulo, eu já fico com tantos motivos pra refletir que eu não aguento consumir mais. Enfim, tô consumindo aos pouquinhos. Estou amando. Eu já quero um outro livro dela, que eu acho que é sobre como ter bons relacionamentos. A capa é rosa, se eu não me engano. E eu quero muito esse livro. Se um dia eu comprar, eu mostro aqui. E como esse livro aqui é de conteúdo, então eu intercalo ele com livros de ficção. Eu acho que fica mais... Não sei, eu acho que fica mais fácil não ficar só nesse livro aqui. Bom, aí o outro livro que eu estou lendo é esse daqui, La Mujer Nueva. É o primeiro livro em espanhol que eu tô tentando ler até o final. Ele é da Carmen Laforet. Eu não sei se vocês conhecem. Ela é espanhola. Eu acho que ela já faleceu. Posso estar falando besteira. Mas enfim, ela é tipo uma escritora clássica da Espanha, até onde eu sei. Espero não estar errada. E esse é o segundo livro dela que eu tô lendo. Eu li o primeiro livro, que se chamava Nada. É o mais famoso dela. Eu li ele em português. Inclusive foi na tradução para português de Portugal. E eu achei bem legal. Acho que deu um charme especial na história. O português de Portugal. E eu adorei. Eu achei a história super legal. Eu acho que... Eu posso estar enganada, mas eu acho que é num estilo assim de romance de formação. Posso estar enganada se esse é realmente o gênero. Mas você acompanha a personagem enquanto a vida dela vai mudando e ela vai crescendo, amadurecendo. E eu acho legal, eu gosto desse tipo de livro. E normalmente quando eu me identifico com a personagem. Então nesse livro dela, o primeiro, Nada, eu me identifiquei, acho que é Andrea, posso estar errada, a personagem. E eu achei super legal, super legal. Aí pensei, bom, quero ler outro livro da Carmen Laforet, só que dessa vez em espanhol. Eu sei um pouco de espanhol, faz uns anos que eu aprendo. Quando eu era adolescente, eu gostava muito. Principalmente porque eu era... Ainda sou fã, mas eu era muito fã de Dulce Maria, que é uma ex-RBD. Não sei se você que tá me assistindo sabe o que é RBD. Se você sabe, você tá ficando velho. Brincadeira. Enfim, e aí eu comecei gostando muito de espanhol nessa época e comecei a aprender. E hoje em dia eu sei um pouquinho, sei me virar, mas eu ainda não tinha lido um livro todo em espanhol. E eu achava que eu já tinha capacidade pra isso, e realmente eu acho que eu tenho. Eu tô entendendo a história, assim, poucas vezes eu paro pra traduzir uma ou outra palavra, mas principalmente porque como esse livro é clássico, ele é antigão, né? Então ele tem algumas expressões, algumas coisas que são mais antigas. Mas no geral dá pra entender. Eu tô gostando, tô desfrutando da história. Não me identifico muito com a protagonista, mas tô gostando de acompanhar o que tá acontecendo na vida dela. E, bom, eu vou tentar ler um pouquinho aqui, não pretendo ler muito, só pra dar uma acalmada, voltar um pouco pro presente, sabe? Voltar um pouco pro momento presente. E depois eu vou tentar dormir. É isso, vlog. Minha gente, eu queria comentar duas coisas com vocês. A primeira é que eu tava chorando, é porque eu me emocionei com uma coisa no Instagram. Eu consumo bem menos. Nossa, esse ângulo tá péssimo, tá cortando minha cabeça aqui. Eu consumo bem menos o Instagram e... Enfim, redes sociais no geral. Até YouTube mesmo eu tenho consumido bem menos. Porque... Enfim, eu vi que não era saudável pra mim, que não me fazia bem. Isso é outra pauta pra ser conversada. Mas eu tenho algumas contas, assim, 4 contas no Instagram, 4 pessoas que eu gosto bastante. E aí
eu vejo com frequência. Sempre que eu acesso é pensando exatamente em ver a conta dessas pessoas, sabe? Não é pra rolar o feed e procurar alguma coisa pra ver. É sempre já tendo a conta certa que eu quero ver. E aí, eu tava olhando e aí apareceu associada à conta dessas pessoas, eu acabei vendo um Reels de um perfil muito bom. O Reels estava muito bom, era sobre como você olhar os gastos de um deputado federal, como você olha, como você acompanha o que ele tá gastando, enfim, bem legal. E aí eu achei tão legal o conteúdo, assim, tão bem feito, que eu entrei no perfil da pessoa. E eu não conhecia esse perfil, eu não conhecia, e esse cara, pelo que eu vi no perfil, eu acho que ele é da mesma cidade que eu. Vou deixar aqui, acho que é @Armandinho. Não conhecia, acabei de conhecer. Mas eu não chorei pelo vídeo dos gastos de deputados. Eu chorei porque tem um vídeo fixado no perfil dele que é sobre uma série da própria vida dele. Que ele coloca muito bem feito. Nossa, uma edição muito bem feita. E aí ele tem vários vídeos tem um vídeo do nascimento, vídeo da infância, tudo. Sabe, gravado com aquelas câmeras antigonas, que é... Eu não sei mais o nome daquela fita que rebobinava, eu não sei o nome. Enfim, só sei que... Nossa, é um episódio de 8 minutos e é só o primeiro. Ainda não tem os outros episódios, fiquei com vontade de ver os outros. Mas, nossa, eu me emocionei muito, assim, porque... Como ele é da mesma cidade que... Eu acho que ele é da mesma cidade que eu, mas mesmo que fosse só o mesmo estado, é muito parecida a história. Não nos pormenores, mas assim, é parecido a estrutura, sabe? Mãe, pai que passa o tempo todo trabalhando ou viajando, e mãe que cuida das crianças, e... Enfim... Uma realidade, assim, realmente assim, do estado, acho que de outros estados também, mas uma coisa, assim, muito próxima da minha. Me emocionou demais. Claro, é a vida dele, né, a história dele, mas me identifiquei, achei tão fofinho, cara. Fiquei com muita vontade de chorar, e chorei. Achei maravilhoso. Mas fora essa série, também tem outros conteúdos muito legais. Eu vi por cima, assim, acho que eu assisti 4 reels dele. Aí, obviamente, comecei a seguir, né? E gostei bastante. Tem muito conteúdo lá, mas eu não vi tudo. Enfim, aí isso me fez lembrar de uma coisa que seria boa eu comentar, compartilhar aqui com vocês. Porque como eu vi esse vídeo desse menino sobre a infância dele, né? A série vai tratar de outros temas, eu acredito, mas esse primeiro episódio é só sobre a infância. Primeiro eu pensei assim, cara, que pena que eu não tenho um vídeo da minha infância. E aí me fez pensar nisso, assim... Eu não tenho vídeo da minha infância. Não tenho, assim, minha família não tinha câmera pra gravar, a gente só tem fotos. Eu acho que a gente tem uma fita da minha festa de 1 ano. Eu preciso procurar pra tentar ver se alguma empresa oferece o serviço de converter essa fita pra, né, um MP4 atualmente. Vou tentar fazer isso, mas se eu não conseguir, eu não tenho nenhum vídeo da minha infância. E eu acho isso triste. Porque, obviamente eu sei os motivos, né? Não tô reclamando, mas eu acho triste porque eu não tenho captado no vídeo um pedacinho que seja de como era, digamos, a minha personalidade quando eu era criança. Como eu gesticulava, como eu sorria, como eu falava. Não tem. Eu queria ter. E que triste, assim, amei o vídeo desse menino no perfil dele. E, assim, que sorte que ele tem tantos registros dele em vídeo. Porque é raro, né, assim. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, mas na época, anos 90, 80 e mais pra trás, era difícil, assim, só gente com muito dinheiro tinha câmera. E, cara, que triste, eu fiquei triste, não tenho nenhum registro, não tenho como saber como eu era. Meus movimentos, como se eu era engraçada, se eu era mais fechada. Não dá, assim, dá pra saber pelas percepções das outras pessoas, mas eu não tenho um vídeo, eu queria ter muito. E aí isso é outra coisa também que eu queria comentar aqui. Esse contato com essas recordações da infância. Eu comecei a ter um foco maior nisso recentemente. De organizar as fotos, ajeitar as coisas por período de tempo, numa linha do tempo.
lembrar de como as coisas eram, lembrar de onde eu vim, lembrar do contexto, de como a minha história se deu. Tanto é que acho que já deu pra ver em alguns takes que eu tenho esse quadrinho aqui, que é uma foto minha. Essa sou eu, quando eu tinha acho que 5 anos, 4 ou 5 anos por aí. Eu tenho até um outro quadrinho aqui, que tem uma foto minha também. Essa aqui. Essa aqui eu não lembro a minha idade, mas era por volta de 6 anos, 7 anos. E eu deixo essas fotos assim pra eu lembrar da minha versão. E muito por causa de um livro também. Muito por causa de um livro. Um livro maravilhoso que eu ainda não terminei de ler. Chama Acolhendo Sua Criança Interior. E esse conceito, porque criança interior é um conceito da psicologia, não sou psicóloga, mas a autora desse livro é psicóloga e ela explica isso. Eu ainda tô pra terminar, falta um pedacinho. É mais um dos livros de conteúdo que eu fico lendo ao mesmo tempo que eu leio livros de ficção pra dar uma intercalada e aliviar a coisa de ser muito conteúdo pra absorver. Enfim. E aí nesse livro a psicóloga traz esse conceito de criança interior, adulto interior. Posso estar enganada, mas ela explica que foi Freud que criou esses conceitos de ego, adulto e criança interior. E aí ela divide essa criança interior entre criança interior sol e criança interior sombra, pra gente entender ali conceitos da psicologia, pra quem não é psicólogo, sobre as partes dentro de nós que trazem benefícios para a nossa vida adulta, que ajudam a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo, como a gente lida com problemas, como a gente lida com nós mesmos. E a criança sombra, que é a parte que traz dificuldades, que dificulta os relacionamentos, que dificulta a gente desenvolver autoestima, autoconfiança, enfim. Tô achando riquíssimo, esse livro riquíssimo. E bom, aí a partir desse livro foi que eu me dei conta sobre que eu precisava revisitar esse lugar, sabe? Ainda tô lutando com a meta de água, de beber uma dessa pelo menos, ainda hoje. Acho que tem 1 litro e pouquinho isso. Enfim, e aí eu me dei conta a partir desse livro que eu precisava me conectar com essa versão raiz da criança que eu não lembrava, que eu não tinha na minha cabeça. E que essa versão, eu gosto de uma frase, eu não lembro quem foi que falou essa frase. Eu não lembro. Mas alguém falou, uma mulher falou essa frase em alguma entrevista, que infância é terreno que se pisa pra sempre. A gente acha que, acabou a infância, acabou, passou, já era. Mas não, ela continua dentro da gente, porque a nossa versão criança continua dentro da gente. E ela continua reverberando, continua influenciando, continua influenciando, né, a versão adulta. Existem diversos comportamentos, emoções que a gente desenvolve, enfim, por causa dos mecanismos padrão que a gente desenvolveu quando era criança. Enfim, tudo que eu tô falando aqui é óbvio pra quem já conhece esse tema, mas pra mim era novo e eu ainda tô terminando esse livro, muito bom. E aí esse livro tem uns exercícios muito legais, e um desses exercícios é sobre... deixa eu até ver aqui o que é que ela fala, que eu deixei aqui marcado. É um exercício para você tentar identificar crenças negativas de quando você era criança, assim, como você se enxergava nessa época, qual era a imagem que você tinha de si mesmo. E aí tem alguns exemplos, assim, exemplos que o livro traz, e aí você tem que procurar os seus. Por exemplo, não tenho valor, não sou querido, sou feio, não sou bom o suficiente, sou todo errado. Coisas assim, né? Pra você identificar essas coisas que você tinha como certas, assim, realmente, eu sou uma pessoa muito errada, sou todo desmantelado, sou todo errado. Sabe, que você sempre pensou sobre si, que você se via daquela forma quando era criança, e nunca parou pra pensar por que você se via daquele jeito, você só aceitou. E aí, enfim, isso aqui vai ser destrinchado em muitas outras coisas. O foco não é isso, mas o foco é falar que, a partir desse livro, eu tive essa vontade de me conectar mais com essa versão criança. Então eu fui atrás das fotos, dei uma organizada nas fotos que eu tinha, e resolvi deixar aqui um quadrinho com a minha foto criança, porque aí todo dia eu olho pra ela. Eu olho pra essa minha versão de 5 anos. E aí
eu posso conversar com ela, e isso é uma coisa que a gente pode pensar que é meio doido, mas é real. A psicologia tem alguns exercícios assim de você conversar com a sua versão criança, pra você tentar organizar ali algumas coisas que estão desorganizadas no seu interior. E aí, essa foto aqui me ajuda. E aí, voltando para o que eu comecei falando, o vídeo desse menino eu achei muito interessante, porque, querendo ou não, ele fazendo esse apanhado, essas gravações que ele tem da infância e tudo, conectam ele, né, com essa versão criança. Eu acho que traz um entendimento muito bom da nossa vida, de quem nós somos, das coisas que a gente acredita hoje. E bom, e pra finalizar, porque já tá com 11 minutos só de eu falando aqui minhas besteiras que eu gosto, eu queria comentar que graças a esse exercício de ficar revisitando a infância e ficar sempre atenta a isso, lembrando sempre, ó, essa é você com 5 anos, olha como você era, tenta lembrar as coisas que você pensava, o que você queria, como você se via, tenta honrar essa criança, tenta não se maltratar hoje, sabe? Tenta não ser ruim pra você mesma, porque essa criança não merecia. É basicamente isso. E aí eu queria compartilhar que eu tenho feito um exercíciozinho já faz alguns meses. É recente, na verdade. Que é o exercício de anotar, assim, num plannerzinho. Eu imprimi isso aqui, escolhi um modelo do Canva aleatório e imprimi, que é sobre as coisas que eu fiz na semana. Não é uma listinha do que eu tenho que fazer. Não é uma to-do list. É uma done list. Porque eu só anoto as coisas que eu fiz no final do dia, assim, geralmente. E aí eu tô fazendo isso desde fevereiro, eu acho. Que é na tentativa de me manter mais no momento presente. Me manter mais no presente. Prestando atenção nas coisas que eu tô produzindo. Produzindo não, porque produzir, não é a intenção, não é produzir. Mas prestando atenção nas coisas que eu tô fazendo, que eu tô experimentando, que eu tô vivendo. Como os meus dias estão sendo, para quais coisas eu estou dando mais energia, para quais coisas eu estou dando prioridade. Então eu tô achando um exercício legal pra isso. Inventei da minha cabeça, então não sei se isso aqui vai funcionar pra todo mundo, mas pra mim tá funcionando. E aí, o primeiro fruto que eu tirei disso recentemente é que eu percebo que dá tempo de fazer muita coisa num mês, sabe? Quando eu paro pra revisar, porque aí eu reviso essas listas. Eu tenho esse calendário pequenininho aqui, que eu imprimo todo mês. E aí, na parte de trás, eu anoto, no final do mês, né? Esse aqui tá em branco ainda. Eu anoto as principais coisas do mês, assim, as coisas mais legais que eu fiz, que fogem da rotina, né? E eu percebo que dá tempo de viver muita coisa, de fazer muita coisa, ainda que eu não consiga fazer todas as coisas todos os dias. Então, vamos supor, eu queria muito fazer exercício físico, eu queria estudar todo dia, mas não dá. Mas se, por exemplo, eu na segunda fizer exercício e na terça não fizer, mas na terça eu conseguir estudar, tudo bem. Aí na quarta eu só consegui estudar, na quinta eu fiz exercício. Se for desse jeito, no final do mês talvez eu tenha feito exercício 15 dias e eu tenha estudado por 10 dias. E isso é melhor do que nada. É melhor do que não fazer nada. E minha cabeça tem essa ilusão de que eu vou conseguir fazer tudo todo dia e que só vai ser benéfico pra mim se eu tiver um mês no qual eu estudei todo dia e eu fiz exercício todo dia. E eu não conseguia enxergar valor em conseguir fazer exercício 15 dias no mês, que já é muito. Enfim, isso pode ser óbvio pra você que tá me vendo, mas pra mim não era. Eu descobri agora. E é isso. Cada um na sua fase da vida, eu tô nessa descobrindo isso agora. Enfim, aí eu queria comentar porque eu vou preencher agora o de ontem, que eu não preenchi ainda. E é isso. Pensei em muitas coisas hoje. Por causa desse vídeo do Instagram, lembrei de muita coisa pra comentar aqui no vlog.
Minha gente, queria comentar. Tô aqui estudando, né? Aqui na luta. E eu queria comentar. Nossa, eu não peguei um apoio pro celular. O quanto é difícil voltar a estudar depois quando você passa um tempo parado. É muito difícil. Eu sempre acho que tudo que eu tô falando aqui é óbvio, provavelmente pra algumas pessoas. Mas assim, o quão difícil é você retomar o hábito. E realmente essa coisa de estudar é uma questão de hábito. É uma questão de treino, na verdade. Treino, assim, você treinar. Treinar a sua concentração. Treinar a maneira como você aprende. A maneira como você absorve. Treinar a sua cabeça pra saber que todo dia você vai dedicar um tempo pra aquilo. Eu fiquei um tempão sem estudar. Eu consegui bater a meta de água de hoje. Tô na segunda garrafa. Cara, eu retomei os estudos, eu acho que foi em março. Eu não lembro bem, acho que foi em março. E aí, a gente já tá em junho. Eu acho que em março eu estudei um pouquinho. E aí, abril e maio eu não estudei. Então, eu fiquei um tempão. E antes de março, eu já tinha ficado muito mais tempo sem estudar. Sem uma rotina, sabe? De estudar todo dia, todo dia. E é muito... desconfortável. É desconfortável você retomar. É desconfortável você sentar aqui diante da mesa e ler e tentar absorver. É desconfortável. Queria compartilhar isso. Eu gosto de estudar. Minha cabeça precisa, assim... Quando eu fico períodos sem estudar, são períodos que eu fico mais estressada. Que eu me sinto menos feliz, realmente menos feliz. Minha cabeça precisa dessa comidinha, desse alimento todo dia, de aprender alguma coisinha, de ler alguma coisa em um livro, coisas que façam sentido, que tenham profundidade, que tenham uma explicação coerente. Isso me faz feliz. E mesmo me fazendo feliz, muitas vezes eu fujo, muitas vezes eu não estudo, muitas vezes eu não cumpro com a minha meta. E essa é a realidade, e tenho que lidar com a realidade. Então, eu tô aqui retomando e não é fácil. Então, se você, nesse momento que tá vendo esse vídeo, você é uma pessoa que tá tentando retomar, saiba que não é fácil, não vai ser fácil. E dar o primeiro passo é o pior de tudo. Então, simplesmente sente diante da mesa e tente focar por 10 minutos. Aí, depois desses 10 minutos, você tenta desfocar por mais 20. E aí, amanhã você tenta fazer a mesma coisa. E, quem sabe, depois de uma semana, você já sinta menos desconforto. E é isso que eu vou fazer, vou seguir meu próprio conselho, vou continuar aqui estudando. Progresso de hoje, 3 pomodoros, 1h15 de foco. Já é 11 horas da noite, eu vou aqui guardar minhas coisas, dormir. Apesar de 1h15 parecer muito tempo, não sei se foi tão, não sei se rendeu tanto. Rendeu um pouco porque eu consegui revisar a parte de antimicrobianos que eu já tinha estudado antes. Aí eu consegui relembrar, reforçar e consegui ver uma classe a mais. Mas foi basicamente isso, revisão e conteúdo novo mesmo, só uma classe. Então, não rendeu tanto. Passei uns perrengues também, minha internet parando e tudo mais, mas eu gostei. Eu acho que me trouxe de volta pro foco. Esses primeiros blocos de estudo, depois de um período muito longo de pausa, são difíceis. Mas eu tô feliz porque eu estudei. Eu achei que eu ia estudar muito mais hoje. Muito mais. Mas tô feliz. Aí agora eu dormi e quero estudar amanhã, naquela janela de tempo que eu tenho antes de ir pro trabalho. Quero muito, muito, muito. Vou tentar. Minha gente, acordei e acredite se quiser, eu acho que eu tô doente. Meu irmão tá doente, meu namorado tá doente e eu achei que eu ia escapar, mas acho que não deu certo. Eu acordei com dor no corpo e a minha garganta tá começando a incomodar. Ai, já comecei o anti-inflamatório. Maravilha ir trabalhar assim.
Ai, gente, trabalhar doente é castigo, sabe? É muito castigo. É uma forma muito efetiva, assim, de pagar seu karma, porque é tenebroso. E eu ainda tenho o privilégio de que meu trabalho não é tão puxado, fisicamente falando, né? De serviço físico. Ai, gente, enfim, eu vou ler um pouquinho. Vou continuar um pouquinho minhas leituras. Também, não sei se mostrei pra vocês, que eu também tô lendo esse aqui, Epigenética. Ele é bem curtinho. Tô quase acabando, mas ainda não terminei. Isso que eu não tô gostando muito. Tô achando... O tema é muito legal e o autor traz muitas coisas novas, assim, que eu não tinha tido contato com esse conteúdo antes, quando eu estudei genética na graduação. Mas tem alguma coisa estranha nesse livro, que a escrita dele parece que tá emperrada. Parece que o autor fica indo e voltando na mesma coisa dentro de cada capítulo, assim. Eu não sinto que é fluido, eu não sinto que é linear. Não sei explicar, não é uma escrita que você fica imerso. Eu me sinto travada lendo. Mas eu também não sei se há tradução, né? Porque também não é um tema fácil de trabalhar, esse que ele tá falando da epigenética. Ele traz uma explicação, e aí ele traz vários exemplos de herança epigenética, de como a epigenética pode modular. Aí ele fala sobre camundongos, sobre moscas, sobre chimpanzés. E aí fala um pouquinho sobre seres humanos. Enfim, dá pra ver que ele se esforçou. Só que eu não sei se foi a tradução que ficou ruim pro português. Só que, gente, não dá. Fica muito travado. Mas enfim, eu quero terminar. Marquei alguns artigos das referências dele que eu fiquei com vontade de ler. E eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Estudar talvez um pouquinho. Eu tenho pouco tempo até ir trabalhar e também não tô com energia. Veio aí a doença. Então, amigos, chegou a hora temida de ir trabalhar. Nossa, minha sandália, eu não sei se dá pra ouvir no áudio, que ela acumula água no banho e ela ficou fazendo barulho. Estou precisando de repouso, porém não posso. Vou tomar outro remédio agora, pra já ir garantida de ter um efeitozinho que me ajude. E sobreviver, amigos. O lema de muitos dias é sobreviver. Hidratantezinho. Eu não sei se o ângulo tá horrível, mas é porque ainda não tem um bom ângulo aqui. Porque eu uso um espelho que tem no meu guarda-roupa. E se eu deixar vocês assim, ó, fica muito... Fica ruim. Bem... meu cabelo lá, eu finalizei ele ontem. E como eu não saí de casa, então ele fica bonito, né? Não pega vento, não pega frizz, nada. Então a única coisa que eu faço é passar um pouquinho de óleo de coco pra dar uma alinhada. Principalmente na parte da frente, porque eu durmo e não uso fronha de cetim. Então ele fica frisado na parte que eu deito no travesseiro, sabe? Mas o comprimento dele tá preservado. Então, um pouquinho de óleo de coco. Eu uso qualquer um. Eu comprei esse, mas eu não reparei que ele tem silicone. Eu não gosto. Eu gosto dos que são só óleo de coco mesmo. Só que quando eu fui comprar não tinha estoque na loja, então... Enfim, comprei o que tinha. Mas essas coisas são baratinhas, então não tem problema. Esse daqui nem tem o melhor cheiro de todos. O que eu usava antes, que era só... que era só óleo de coco sem silicone, tinha um cheiro melhor. Pronto, mais ou menos isso, eu acho. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui nessas pontas. Já tô bem na hora certinha, assim, cronometrada. Eu tenho que comer. E partiu.
Acabei lendo um pouco e descansando um pouco pra aguentar a rotina. Espero ficar melhor logo. Tava pensando em tomar a vacina da gripe, mas agora acho que eu não vou tomar até eu ficar melhor. Já tô atrasada também na vacina da gripe. Eu devia ter tomado logo, mas fiquei enrolando. É isto. Sempre coloco um brinquinho legal, porque geralmente eu fico de cabelo preso lá. Não aguento, faz muito calor. Aí eu coloco um brinco bonitinho, porque aí parece dar um ar de que a pessoa tentou se arrumar. Eu não uso maquiagem pra trabalhar. Eu não sou obrigada, né? Não tem regra que obrigue. E eu não aguento, porque faz muito calor, eu fico suada. A maquiagem vai durar 2 minutos. Enfim, escolhi esses hoje. Acho bem bonitinhos. E é isso, partiu comer. Oi, vlog. Tô vindo encerrar o vlog dessa semana. Ainda tô doente. Meus olhos estão ardendo. A minha garganta tá incomodando. Tô com muita disposição. Já tomei anti-inflamatório e antialérgico. Tô com essa roupinha porque agora à noite vai ter uma comemoração do São João na casa do meu namorado. Ele tá doente, eu tô doente, mas nós vamos participar. Pra não... Enfim, é legal participar, é sempre divertido e a gente não precisa ficar até o final, né? Então, eu tô com essa minha roupinha temática, mas com carisma lá embaixo. E é isso. Eu só consegui estudar aquele tempinho, essa semana foi 1h15, foi quase nada, assim, foi só pra dizer que eu recomecei. Mas essa semana foi muito fraca de estudo. Tudo bem que eu tava me adaptando ao emprego novo, tive que resolver muitas coisas burocráticas da vida adulta que me impediram de parar pra estudar. Mas em alguns momentos eu podia estudar e eu não estudei, mas também porque eu tô doente. Bom, não foi um saldo muito legal, não tô satisfeita. Tô insatisfeita com o meu resultado dessa semana. Mas não tem nada que eu possa fazer a não ser tentar ser melhor na próxima semana. Então veremos no próximo vlog se eu consigo estudar mais. Tchau!